Ó, vai bem. Quem não confia na justiça, confia será em quem? Você que me ouve. Você que me ouve. Tô parecendo tio Sam, né? Apontando. Você que me ouve. Se alguém diz que não confia na justiça, você tem que perguntar, você confia no bandido? Quando um político diz que não confia na justiça, ele confia em quê? Em golpe? Eu ainda vou voltar ao julgamento do Supremo. Mas agora eu quero falar com o senhor governador. Eu quero saber se as declarações que ele andou fazendo são declarações de um homem responsável, que é candidato ou pré-candidato a chefiar o executivo. Eu quero saber se essas palavras são compatíveis com a ordem democrática. A minha pergunta é retórica, porque não são, e eu quero dizer aqui das implicações muito graves das coisas ditas pelo governador. E o pior, ele disse para puxar o saco do bolsonarismo, para puxar o saco do Eduardo, e o Eduardo ainda assim está falando para ele, tira a mão daí. O que é um vexame inédito. Do que é que eu estou falando? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que, caso seja eleito presidente da República em 2026, seu primeiro ato de governo será conceder indulto ao Jair Bolsonaro. A declaração foi dada na última sexta em entrevista ao Diário do Grande ABC. Vamos ouvir o que ele disse. Conversamos, sobre a situação dele, sobre o que a gente pretende fazer. A gente tem falado com os partidos. Eu acredito muito nessa saída política, nessa saída via Congresso. Eu acho que o Congresso tem que ter a sua prerrogativa respeitada para construir uma solução política. O Congresso tem total capacidade, e aí é um julgamento da maioria, de deliberar sobre isso. Agora, eu entendo que os presidentes da Casa têm que submeter isso à vontade do plenário. E não pode ter interferência de outro poder. Então é um pouco o que a gente defende. O senhor pensa do Instituto do Indulto, governador? Se o senhor fosse presidente, o senhor concederia? Na hora. O primeiro ato seria esse. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado. Então vamos lá. Ele se coloca como juiz dos juízes, acha tudo desarrazoado. A palavra é muito boa, porque o desarrazoado é aquilo que não é razoável. Aquilo que não é razoável é aquilo que é alheio à razão. O senhor Tarcísio acha que razoável, que racional é o governador falar uma coisa como essa e então, estando na presidência, se comportar como revisor do Supremo. É isso que ele acha razoável. Isso já é muito grave, porque seria inconstitucional. Mas agora as coisas vão piorar muito. E por que vão piorar? Vamos lá. Reinaldo, na mesma entrevista, Tarcísio também disse que não confia na justiça e que não vê elementos para a condenação de Bolsonaro. Eu estou vendo essa questão, vendo com apreensão. Não acredito em elementos para ele ser condenado, mas, infelizmente, hoje eu não posso falar que eu confio na justiça. E por tudo que a gente tem visto, fico muito preocupado com o enredo que se montou. E a gente tem que analisar as coisas sempre de um ponto de vista muito estritamente jurídico, estritamente técnico. Eu tive com o presidente 5 vezes entre novembro e dezembro. Nunca o presidente mencionou absolutamente nada de virada de mesa, etc. Eu era um ministro próximo. Se uma pessoa está planejando um golpe de Estado, está planejando uma virada de mesa, qual sentido teria de ele nomear os comandantes militares indicados já pelo próximo governo? Se vai ter uma virada de mesa, por que ele nomeou uma pessoa para conduzir a transição? Para mim, tem uma sentença que já está dada, independente de qualquer coisa. Agora, eu tenho plena convicção da inocência do presidente. Plena convicção. E para mim, isso tudo que está acontecendo é extremamente injusto. E é por isso que a gente vai trabalhar para que uma anistia seja construída no Congresso Nacional, que é um remédio político e é um remédio que garante pacificação. Até ele trabalhar pela anistia, ele que trabalhe como ele quiser. Agora, quando ele diz que não confia na justiça, e depois fala da questão técnica, ele não confia na justiça, mas se considera um juiz técnico.
da Justiça. Esse senhor comanda a segunda maior força militar do Brasil. A maior é o Exército. A segunda maior é a Polícia Militar de São Paulo, com 94 mil pessoas. A Marinha tem 74 mil. A Aeronáutica tem 70 mil. As outras PMs, obviamente, são menores. Então, o comandante de uma grande força militar diz que, de qualquer modo, em última instância, subordinado ao Exército, diz: não confio na Justiça. São Paulo acaba de fazer uma operação junto com o governo federal para desmontar o esquema do crime organizado nos combustíveis, que chegou a Faria Lima. Alguns estão chamando já de Farinha Lima. Lavagem de dinheiro do narcotráfico. E São Paulo está na operação. O governador está me informando que ele não vai confiar no resultado desse julgamento. É isso. Ele governa o estado que representa 29% do PIB brasileiro, que tem a maior população do Brasil. E ele não confia na Justiça. Não confia na Justiça, não confia na Justiça, só o Supremo não confia no sistema de justiça. E, portanto, na Justiça de São Paulo também, no Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República, no sistema como um todo. Quem não confia na Justiça, confia em quê? Sendo político. Quem não confia na Justiça e o diz desse modo, está nos ameaçando com golpe. Nós vamos ter um outro candidato golpista? Oh, que extrapolação, Reinaldo. Como extrapolação? Como extrapolação? Ele que diga. Escreva um artigo. Não confio na Justiça e o caminho é este. Quem não confia na Justiça, confia nos criminosos, sejam eles golpistas ou membros do PCC? Senhor governador. Sem contar que o indulto é inconstitucional. E o senhor sabe disso. A anistia, idem. O senhor também sabe disso. Agora, eu insisto na minha pergunta. Em que o senhor confia? Só nos julgamentos que coincidem com a sua opinião? O senhor se considera juiz dos juízes? Tudo isso para ser o candidato do Bolsonaro? Para ter a bênção? Me diga uma coisa, governador. O que é que o senhor não faria para ser o candidato do Bolsonaro? Pelo visto, não há. Pelo visto, faria qualquer coisa. É uma fala vergonhosa, absurda, abjeta, temerária, perigosa.